dia, Rebeca. Eu não poderia falar apenas da importância da cibersegurança sem dar pelo menos algum conceito básico a respeito do assunto. Tem um conceito que eu gosto muito que diz que a cibersegurança ela é a prática de produzir segurança. Ela é uma prática, mas ela é uma prática de proteger. Mas de proteger o quê? Proteger sistema, proteger dados, proteger aplicativos, proteger computadores, software e tudo mais que envolve a TI. Então, a cibersegurança é o conceito que eu acho que se aproxima mais de falar sobre o que é a cibersegurança, é a gente entender que ela é a prática. Cibersegurança a gente pratica todo dia. E então, é a prática de se proteger, de proteger sistemas, de proteger pessoas, de proteger bancos de dados, de proteger computadores, de proteger dispositivos. Isso é a cibersegurança no meu conceito. Se a gente trouxer para um conceito mais Senai de ser, eu fico imaginando como seria isso na boca do professor Vanderlei, por exemplo. Ele diria que seriam as boas práticas de proteger. Porque não é só uma questão de proteger, é como proteger, o que proteger, quem proceder e de que forma isso se dá. Dentro de qual legalidade nós teríamos para produzir essa proteção. Porque nós podemos ver que hoje em dia nós vemos muitos hackers sendo contratados como na área de cibersegurança, mas eles nunca fizeram nenhuma qualificação nessa área. Então, quais são as boas práticas que essas pessoas teriam? Então, por falta de qualificação de profissionais nessa área, as empresas acabam se vendo obrigadas a passar por essa situação de ter que estar contratando pessoas que não receberam essa orientação ética e moral. A importância da cibersegurança, né, que foi a sua pergunta. Jorge, qual a importância da cibersegurança? É imensurável, é difícil até de responder, porque é total. Eu fico imaginando quando uma pessoa, um cidadão, um homem, uma mulher, né, um casal, ou de qualquer realidade de hoje, né, de opção sexual, seja mulher, mas o que eu penso exatamente é quando eu fico imaginando uma criança. Me chama muita atenção, Wellen, quando nós colocamos um celular na mão de uma criança e nós entregamos para essa criança a internet, nós entregamos para essa criança um e-mail, nós entregamos para essa criança uma carteira digital, porque hoje a criança não leva mais lancheira para a escola, né? Ela leva um cartão, ela leva uma carteira digital, ela leva... E a gente fica muito preocupado com orientar o adulto, o adolescente, o jovem, o velho e a criança. Essa criança ela vai ter conectividade com você, que provavelmente vai ter uma conectividade com uma indústria, com uma empresa, e essa criança, com o e-mail dela, ela pode sofrer um ataque, e esse ataque chegar em você e quiçá até a sua empresa. Porque você não se preocupou em proteger a sua criança, que você deu um celular na mão dela. Você não orientou, você não criou dispositivo. Não, a comunicação é só minha com ela. Mas será que nesse mundo virtual isso funciona assim? Então, uma questão que também me preocupa, a importância da cibersegurança, ela, para mim, ela deveria hoje ser matéria de ensino fundamental. Deveriam ter pessoas capacitadas e gabaritadas já deveria fazer plano, já deveria ser plano nacional, para que todos chegassem numa idade igual à sua, já entendessem pelo menos os conceitos básicos. Em janeiro do ano passado, quando nós começamos o nosso curso aqui em fevereiro, em janeiro do ano passado, eu fiz um curso numa instituição até muito séria, indiscutível, de manutenção de computadores, né?
Mas lá eu aprendi a craquear. E ninguém me disse que isso era ilegal. Ninguém me disse os riscos que isso traria. E eu aprendi que eu iria dar manutenção na casa de alguém, ia cuidar do computador de alguém, e quando eu fosse instalar o Windows, eu iria hackear porque a pessoa não quer pagar. Como se isso fosse alguma vantagem, mas eu aprendi assim. E eu estou falando de janeiro desse ano, numa instituição até muito séria, aliás, muito séria, mas que também, pedagogicamente, não está preparada. Não se atentou para isso ainda, para essa questão. Aqui no Senai a gente pode perceber que os professores daqui da área de TI são todos atenados à cibersegurança. Aqui nenhum professor que não seja professor de cibersegurança vai ensinar algo semelhante a isso. Você pode lembrar que o Reilson mesmo, que deu apenas uma aula para a gente, apenas uma, que foi que a gente não esqueceu, que foi Indústria 4.0, e ele falou de vários conceitos de cibersegurança, sem ser professor da área de cibersegurança. Mas ele tem informação, ele fez o mestrado, ele fez uma pós, ele fez alguma coisa, ele tem esse conhecimento. Então nós percebemos que aqui gera essa preocupação. Isso é importante. É importante perceber essas questões. É importante perceber o papel da criança, do idoso, nessa situação toda. Agora, qual a importância da cibersegurança? É com a cibersegurança que você vai entender como se defender, como defender a sua família, a sua empresa, a sua vida. É na cibersegurança. É na cibersegurança que você vai aprender a não clicar no link malicioso. É na cibersegurança que você vai aprender como lidar com o dia a dia e quais são as novas tecnologias que estão surgindo e tudo que envolve a era digital. Hoje há uma explosão de conhecimento na era digital e ninguém vai escapar da era digital. Não tem essa, eu não quero. Não tem eu não quero. Você está dentro. Você está dentro da era digital quando você paga a passagem, você está dentro da era digital quando você recebe seu salário, você é aposentado, você está dentro da era digital quando você... Todos os seus dados estão em um órgão chamado INSS, que vive vazando dados, que a gente percebe que os nossos idosos estão cheios de problemas, de dívidas e de situações, porque não souberam se defender, e nem o próprio órgão que deveria defendê-los defendeu. Então a cibersegurança ela é importante no contexto geral. Qual é a média de crimes virtuais cibernéticos? Então, para mim também é uma outra questão que eu coloco um pouco polêmica. A última pesquisa que eu li de 2022, ela fala em 103 bilhões só no ano passado. Uma média de 1.500 por minuto. Mas aí, o que a gente tem que começar a entender? O que está falando ali, gente, é de ataque, de ransomware, de malware, está falando de ataque no seu e-mail. Ele está sendo bem específico. É aquele ataque onde o cara te manda um link, onde você clica naquele link, ou no aplicativo, ou numa situação parecida. Esse tipo de ataque que está falando ali, no código-fonte, é esse tipo de ataque. Tá, então eu tenho essa média aí, no ano passado, 103 bilhões. Mas vem cá, e a engenharia social? Ela não vai entrar nessa média. Ela não está fazendo parte dessa média. E tantas outras questões da cibersegurança que não são registradas, não são computadas, não são comutadas. Então, quando fala para mim isso aqui, é só um norte, é só uma direção. 103 bilhões, você vai dizer, é muito. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. Isso aqui é um parâmetro para se comparar com todo o resto do mundo. E para nos colocar quase no pódio, né, em segundo lugar. Então, eu tenho percebido que o nome cibersegurança não é um nome muito comentado, tanto pelas pessoas quanto pelas empresas. E por que as empresas muitas vezes não visam tanto assim a cibersegurança?
Então, as empresas, se você me fala de uma grande empresa, igual os representantes que acabaram de sair daqui da Águia Branca, que é um grande grupo, que é uma grande empresa, você percebeu que eles falam até demais, que eles tentam o tempo todo colocar na cabeça do seu funcionário a necessidade da orientação de cada duelo mais fraco, que é o ser humano, da pessoa que vai levar a informação da empresa para casa. Mas aí você está falando de um grupo, de um grande grupo. Os grandes grupos, eles não têm como escapar disso mais. Não tem mais, isso aí acabou. Uma empresa bem situada no mercado, se ela quiser continuar no mercado, se ela quiser continuar sobrevivendo, se ela quiser continuar fazendo parte do mercado, já não existe mais a possibilidade dela estar falando nisso, dela estar informando os seus funcionários, dela estar informando as suas famílias, dela estar se protegendo e protegendo o próximo. As grandes empresas, hoje, elas dão treinamento de cibersegurança, elas contratam profissionais da área. Não tem mais. Se ela não fizer isso, ela vai perder mercado, porque ela vai começar a perder ativos, vai começar a perder dinheiro. Então ela tem que fazer, a grande empresa já sabe o que tem que fazer. A média e pequena empresa, aí é um caso que como eu disse, para eles ainda parece ser muito novo. A pessoa numa pequena empresa, por exemplo, até gostaria de investir, mas talvez ela não tenha capital para isso, porque tudo gera recurso. E acaba não se atentando. Tem gente que é MEI e que vai craquear o seu dispositivo com o qual ele trabalha. Mas é por maldade? Não, é porque ele também... Alguém chegou lá e falou, não, isso aqui você não precisa pagar não, deixa que eu passo para você. Então, quando eu falo para você que cibersegurança deveria ser um conceito para estar na boca da criança, porque ainda dá tempo. Não adianta a gente ficar pegando só os adultos, esperando a criança crescer toda desinformada para depois dar informação. E talvez você pode perceber que um país igual o nosso, o Brasil, há pouco tempo uma certa deputada pagou alguém para hackear a justiça, né, o juiz ou coisas parecidas. Isso aí está saindo tudo quanto é notícia. Pensa o grau de falta de ética e moral que existe nesse país onde nós vivemos. É igual quando você colocou a questão do ataque. Quando a gente fala do ataque externo, do ataque interno, de brasileiro atacando brasileiro, aí você vê uma situação dessa deputada que ela deveria ser um exemplo para a nação, nos dá um exemplo desse. Isso não é ético, isso não é moral. Muito obrigada, Jorge, pela tua presença. Então, agora a gente vai passar para o próximo tópico, que é vulnerabilidades, ameaças e os riscos. Então, nós convidamos aqui o Pedro Siller e o Vitor Perim para nos explicar um pouco sobre esse assunto. Bom dia. Então, sejam bem-vindos. Então, Pedro e Vitor. Aqui, vulnerabilidades, riscos e ameaças estamos sendo expostos nessa nova era que é o mundo digital. Pode repetir a pergunta, por favor? Aqui, vulnerabilidades, riscos e ameaças estamos sendo expostos nessa nova era que é o mundo digital. Que riscos estamos sendo? Então, o risco que a gente tem é de perder nossos dados, infectar nossos dados e até ter eles roubados, sequestrados, vazados. E a primeira ameaça que a gente pode falar aqui, o tipo de ameaça, é o malware, que eles consistem em tudo aquilo que pode infectar o seu computador, arquivos maliciosos, na verdade. E um malware, por exemplo, é o tão conhecido vírus. O vírus também pode ser um worm, e ele simplesmente vai infectar o seu computador, infectar os arquivos, ele vai se espalhar
ele pode, às vezes, excluir arquivos, abrir portas para poder abrir para outros malwares, e isso é bem ruim, por causa que vai destruir a integridade dos seus dados. Tem um outro tipo também que são os trojanos. Esse nome é inspirado em algo que tinha, que era o cavalo de Troia. O cavalo de Troia era, após que muita gente conhece aqui, que eram muitos guerreiros dentro de um cavalo que ele era visto como um presente. Então, um arquivo que ele vai se passar por um arquivo que traz benefícios, só que ele vai estar todo infeccionado com outros malwares. Quando você abre esse arquivo, ele vai simplesmente liberar tudo no seu computador. E agora o ransomware. Na minha opinião, esse daí é o pior, porque se você tem arquivos que são confidenciais, que são arquivos muito importantes, e você abre o ransomware, ele simplesmente vai criptografar tudo, ele vai, como o pessoal da Águia Branca citou mais cedo, ele vai meio que embaralhar todos os seus dados daquele que você tem ali armazenado no disco rígido, no HD, no SSD, ele vai simplesmente trancar tudo, você vai perder o acesso, ele vai criptografar tudo, só quem organizou o ataque vai ter a senha. Normalmente isso aí acontece contra empresas, muito mais comum isso acontecer contra empresas, e recentemente, de acordo com o portal de notícias Adrenaline, a Sony sofreu um ataque de ransomware. Eles confiscaram os dados da Sony, tiveram que voltar no backup, e eles pediram um sequestro, o resgate, né, o dinheiro do resgate do sequestro dos dados, senão eles iam vender por fora. É recomendado que não pague o sequestro, porque não tem nenhuma garantia de que eles vão te devolver e não vão vazar depois ainda também. Esses dois riscos. Quem que veiculou mesmo? A notícia foi veiculada onde? No portal da Adrenaline. Pessoal, só uma contribuição. Isso aqui não está no script não, mas nós estamos vivendo uma experiência em Israel. Né? Eles sofreram, né, esse ataque, isso porque Israel tem o maior sistema de cibersegurança. O melhor do mundo. Isso é localizado no deserto do Vale alguma coisa. Está no deserto. Lá é o maior centro de toda a tecnologia. De lá está sendo emitido todos os foguetes, toda a comunicação de Israel está passando por lá para ser criptografado e sendo enviado. Então, qual foi a primeira estratégia que Israel adotou? Corta toda a comunicação daqui. Eles cortaram lá está todo mundo incomunicável. Todo mundo incomunicável, pelo que eu estudei. Então, eles cortaram a comunicação porque não sabe de onde está vindo, né? Enfim, pode ter focos em qualquer lugar. Aonde que o nosso sistema falhou? Eles estão procurando até agora aonde que o sistema foi falho. Porque o sistema é normal falhar, mas para eles não tem esse normal falhar. Então, assim, eles estão procurando todos os vestígios. Mas mesmo assim, depois que o sistema foi restabelecido, todo o cerco digital foi montado aonde todo aquele ataque que eles estão sofrendo, estão todos sendo interceptados pela cibersegurança. Olha a importância para um país, para uma nação, esse estudo que vocês estão levantando, essa parte toda de proteção de dados, proteção de informação, proteção territorial, toda essa parte de comunicação, isso é muito importante. Depois que isso está acontecendo em Israel, eu tenho certeza que todos os países vão levantar uma antena aí e vão focar nessa parte da segurança da informação, da segurança de dados, principalmente na segurança territorial. Exatamente, não é só algo com empresas. Isso chega a ser militar, é algo extremamente importante que, se vazado, pode ter informação que vai prejudicar os países, cada nação, né, com seus dados, para, às vezes, quem roubou vai ser favorecido. Então, a gente tem que dar uma importância a mais sobre a cibersegurança nos países. Só finalizando, por que nós não estamos recebendo muitas informações de lá?
Por que não está chegando muita foto, muita informação? Vocês não estão vendo fotos de ninguém decapitado lá? Porque lá está acontecendo a maior barbaridade. Por quê? Assim, a gente recebe algumas, mas não assim, reais 100%. Vocês acham por que isso não está acontecendo? Porque toda informação está passando por essa base. Nenhuma informação sai dessa base sem antes que o governo, né, lá o ministro, possa liberar. Ou seja, eles são incomunicáveis para qualquer tipo de região de lá. Ou seja, a comunicação está acontecendo internamente, né, por uma rede lá que foi criada, né, o exército lá, criou, não sei muito bem as coisas de lá, mas toda a informação só roda lá dentro. Por isso que não está chegando nenhuma informação, entre aspas, oficial daquele local, porque eles estão tratando toda essa informação dentro do núcleo deles. Assim, eu sei que tanto o phishing quanto a engenharia social são formas de coletar informações de um indivíduo. Você consegue diferenciar para a gente a diferença entre a engenharia social e o phishing? Saúde. A engenharia social, ela é algo mais direcionado, ela é mais certa. O phishing já é mais jogando, é como se alguém estivesse atirando para todos os lados. Ele simplesmente vai jogar uma isca e quem pegar, pegou. É como diz o nome. É uma... Licença, rapaziada. Peço perdão. Fala, meu amigo Pedro, como é que você tá? Ô, meu amigo Thiago! Nossa, quanto tempo! Quanto tempo que eu não vejo você, cara? Como é que você tá? Nossa, Thiago, você nem sabe, mano. Eu gosto muito desse cara, rapaziada. Thiago, confio demais. Meu amigão do peito. Você tava falando, né, reclamando do seu chefe lá. Rapaz, aquele cara é difícil de lidar, viu? Você falou que ele não te responde. Você tá trabalhando naquela empresa ainda, que eu esqueci Tô trabalhando na empresa do Zezinho. Na empresa do Zezinho do Bar. Eu esqueci o nome do seu chefe, né, que você tinha comentado. Rapaz, é o próprio Zezinho. Zezinho é complicado, é difícil. É um cara meio difícil. Você também tinha falado do número de telefone dele, eu também não lembro. Sim, eu tô tentando mandar mensagem, ele não acorda o WhatsApp, é difícil, ele só responde de 8 em 8 horas no WhatsApp, como é que pode não viver sem celular? O número dele, 99792-784273, sabe? E o e-mail dele, você já tentou pelo E-mail? Eu tentei também, ele não responde e-mail, ele não usa e-mail, como é que pode? O e-mail do Zezinho, 247@gmail.com. Caraca, Pedro, mas é difícil, mas deixa eu lá que eu tô no trabalho aqui, cara. Beleza, mano, valeu, tamo junto. Rapaz, e é assim que a gente cai no ataque de engenharia social. A engenharia social é normalmente algo mais direcionado, a pessoa já chega em uma pessoa que tem contribuição com a empresa, que ela sabe que tem informações confidenciais da empresa, que tem um alto cargo ou algo que eles possam tirar de dentro da empresa a partir de você. E eles chegam sendo amigos ou até namorados, assim, um interesse romântico, para tentar ali tirar informações da empresa. Isso é um ataque que é bem planejado, eles sabem o que querem, como querem e com quem querem. Então eles vão chegar se fazendo de bonzinhos só para tentar tirar informação de você. Isso às vezes leva meses, a pessoa chega a namorar com você ou tentar ser o seu melhor amigo só para depois poder, num momento vulnerável, fazer você falar. E você nem vai perceber que você falou, porque você confia tanto naquela pessoa que chega a ser imperceptível. O outro ataque é o phishing. O phishing, eles vão jogar ali um e-mail, qualquer e-mail, ou algum link, para você clicar, uma página, e aí eles vão simplesmente ter um link corrompido, que vai levar para um URL desconhecido, e eles vão meio que fazer um clone de uma página. Normalmente acontece assim, eles têm um clone de um banco ou do Mercado Livre. Isso acontece muito com o banco e Mercado Livre. Gente, banco não manda e-mail para ninguém, nem o Mercado Livre. Mercado Livre, mal para você recuperar sua senha. Isso só se você requisitar. Tirando isso, eles não vão te mandar e-mail. Tudo que você receber lá, provavelmente é um golpe. A galera tentando fazer um URL falso para tentar fazer um ataque de phishing.
e eles vão jogar o link ali. Se você clicar, vai ter uma página clonada ali, ou às vezes nem é só uma página clonada. Se você clicou no link, provavelmente você talvez tenha pegado alguma coisa ruim também, um malware no seu PC, no computador, celular, no seu dispositivo. E seria pior ainda se você colocasse seus dados na página clonada, que aí sim você estaria dando acesso à sua conta, tudo que você tem lá. E aí você praticamente perde o acesso ali e fica por isso. Então a gente tem que se atentar muito a passar o mouse, às vezes, no URL de um e-mail para ver se o URL é confiável, porque às vezes é um URL muito suspeito mesmo, não tem nem o nome do site, por exemplo, mercadolivre.com.br. Não vai ter lá o Mercado Livre, vai ter um código super esquisito. Então é bom a gente se atentar e ver isso daí direito. Vou passar agora para o Vitor, que ele vai explicar sobre o DDoS. O ataque DDoS é um serviço de... Ele sobrecarrega os servidores, onde vai deixar paralisar os serviços por um mês, um ano, o que for. O DDoS é exatamente isso. Ele vai inundar o servidor de requisições, o servidor vai ficar muito ocupado tentando responder essas requisições, com isso ele vai ter uma sobrecarga de serviços e não vai conseguir atender a demanda dos clientes. Aí isso. É o DDoS. É tipo negação de serviços. É isso. Exatamente. Denial of Service. Isso aí. Engarrafamento. E agora, um último tipo de risco que eu vou falar aqui, que é o risco de correr um ataque uma ameaça, na verdade, um ataque de exploit. Tem mais tipos de ataque, mas esse daqui foi os que a gente separou para falar no curso espaço de tempo. E o ataque de exploit é o seguinte: tem uma vulnerabilidade conhecida, vai ter um banco de dados que tem esses exploits, que vai ter às vezes um site que tem armazenado os exploits. E o que são os exploits? São aplicações que contêm executáveis que vão realizar um script ou rodar a aplicação e vai acessar aquela vulnerabilidade. Então você nem precisa ter um conhecimento muito vasto na parte da cibersegurança para você executar um exploit. Você só precisa ler o que está ali no site, ver qual software ou qual site que aquele exploit se aplica e rodar. Se aquela vulnerabilidade não tiver sido corrigida ainda, eles simplesmente você vai conseguir explorar aquela vulnerabilidade. Isso qualquer um consegue fazer. Por isso que é tão perigoso. Isso é a importância de ter todos os seus softwares atualizados. Porque se tiver uma vulnerabilidade conhecida, a atualização provavelmente vai resolver. E com as atualizações você fica seguro. Muito obrigada, Pedro e Vitor. E agora, sabendo das vulnerabilidades, ameaças e riscos, como ou o que nós podemos fazer para nos defender contra elas? Então, chamamos o Lucas Giovannini. Muito obrigada por participar. E a pergunta é como podemos defender contra essas ameaças, vulnerabilidades e riscos? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. A respeito da cibersegurança relacionada à área da defesa, não somente para mim, creio que como um todo, é o principal ponto. Até porque todo sistema operacional que você vai trabalhar, independente de como seja, o seu trabalho usando o computador, é a base de você ter defesa. Até porque toda hora, como já foi dito antes nas nossas palestras que teve mais cedo, o Brasil está sendo o segundo mais atacado atualmente, né? De uma certa forma. É uma quantidade de ataque absurdo. Não importa como seja, aonde você for, você corre risco de perder dados, você corre risco de sofrer qualquer tipo de ataque. Isso, então, é uma coisa que está virando rotineira de forma contínua. Então, tem que ter investimento na área da defesa. Não importa qual seja a sua forma de trabalho dentro da sua empresa,
uma hora ou outra, independente de como seja, vai sofrer um ataque. E isso você não trabalha somente na parte, digamos assim, tecnológica. Você tem que ter funcionários, de uma certa forma, preparados psicologicamente para poder corresponder a respeito disso e não cair a respeito, como foi passado agora há pouco, sobre a engenharia social. Até porque, do que adianta você se formar, ser um bom profissional, saber programar, saber tudo a respeito sobre software, antivírus, firewall, e acreditar que simplesmente, isso aqui está tudo funcionando, beleza, se chegar algum e-mail, alguma coisa, é só abrir o computador e faz o resto. Não vai funcionar desse jeito. Se você fazer isso, consequentemente você vai estar expondo a sua empresa, você vai estar criando risco, você vai estar podendo perder dados. Então, tanto as pessoas, como já foi dito, que pode ser como um elo mais fraco, até porque o ser humano, de uma certa forma, é falho, consequentemente, uma hora ou outra acaba tendo a fadiga. Ninguém consegue trabalhar 24 horas direto, trabalhar o dia todo. O software, o computador, todos os programas, de uma certa forma, enquanto houver eletricidade, energia, ele vai continuar lá funcionando. Mas tem que ter alguém, de uma certa forma, para poder manter ele funcionando certo. Para poder ver como está sendo a funcionalidade dele. Ter certeza de que aquilo vai realmente corresponder o que foi feito para poder fazer. Então, tem que ter treinamento tanto na forma pessoal, as pessoas serem bem treinadas para poder entender que elas estudam de uma certa forma para poder combater a respeito de vírus, de ataques virtualmente, e isso é uma coisa de forma contínua. Porém, a pessoa, se for leiga o suficiente para poder entender que essa mensagem aqui para mim, beleza, se passou pela empresa, se está aqui o servidor da empresa, se eu posso ver, então eu posso clicar. Bom, aí já começa o erro da falha humana. E a respeito disso, a pessoa tem que estar sendo bem treinada para poder, junto com todo o sistema que ela tem na mão dela, que a empresa disponibiliza, não sofrer risco, não sofrer perdas e não trazer dano à empresa. Lucas, fala pra gente quais são as melhores práticas para a gente garantir a segurança de senhas e autenticação no ambiente digital. Bom, a respeito de autenticação de senha no ambiente de trabalho digital, de uma certa forma, o melhor ponto possível para se proteger a respeito disso é você ter a senha na sua cabeça. Querendo ou não, você salvando a senha em algum lugar, por mais que você tenha a proteção de uma certa forma fica competindo entre aquele que ataca e aquele que defende. Consequentemente, um evolui, o outro também vai tentar evoluir. Do mesmo jeito que cria-se novas defesas, vão se criar novos ataques. Então, você padronizando uma senha, colocando seu nome, aniversário, alguém que você conhece, uma hora ou outra essas informações essa pessoa vai conseguir achar, até mesmo em redes sociais. Então, senhas de forma leiga, de forma livre de conhecimento nas redes sociais, seu nome, nome de algum parente, mãe, pai, data de aniversário, alguma coisa que você grava. Se é alguma coisa que você grava de forma fácil, então é porque de uma certa forma você sabe disso, você vai lembrar e as pessoas ao seu redor de uma certa forma vão poder te ajudar a lembrar. Consequentemente, um hacker, alguém que tenta te invadir, tenta saber a respeito dessa senha, consegue achar essa informação fácil. Então, a melhor forma é você se proteger de uma forma que consiga criar uma senha própria somente para você, que não seja de uma forma que esteja no seu cotidiano, não seja relacionada diretamente a você. E de uma certa forma também, que normalmente muitas pessoas costumam fazer a respeito de salvar senhas no computador, salvar senhas em aplicativos e sair dando diversas permissões. Bom, aí já começa o perigo. De uma certa forma, a partir do momento que você está dando uma permissão, deixando uma senha salva, que ela tem certa importância para você, bom, se ela tem importância para você, para um hacker que pode estar te invadindo, tentando roubar seus dados, essa senha também vai ser importante para ele. Então, consequentemente, você trabalhando em uma área, um setor tecnológico, tendo importância a integridade de dados, salvar as informações,
salvar tudo o que está sendo passado a respeito, você ter todo o seu monitoramento, você ter uma senha fraca, uma senha que de uma certa forma seja um acesso fácil, uma coisa fácil de lembrar até. Bom, para um hacker vai ser coisa de 2 segundos para poder te invadir, roubar as suas informações. Você trabalhando em um lugar de extrema importância, você colocar a senha que é seu nome e ABC123. Então, isso de uma certa forma é o básico do básico para vocês entenderem que se inicia desde o princípio da criação, digamos assim, do seu Gmail, do seu telefone. Tudo no seu telefone a respeito você vai ter como base de informações de passar senhas e de realmente saber se é você. Não importa se você vai fazer um pagamento, se você vai abrir um aplicativo, se você vai criar uma rede social. Com base nisso, o principal dela, ela vai te perguntar se é você mesmo, se aquele Gmail que está lá é seu, se aquela senha é a sua. E vai ter múltiplos fatores para você poder realmente ter integridade de que aquilo que você está mexendo, que aquelas fontes de acesso, seja por mensagem, internet, site, aonde for, é realmente você que está lá. Tanto como, por exemplo, a galera atualmente usa bastante como aplicativo de mensagem o WhatsApp. Bom, o WhatsApp ele tem criptografia de ponta a ponta. Normalmente tem muita gente que já deixa ativado e tem muita gente que nem procura saber se está funcionando ou não. Isso, de uma certa forma, deixa bem claro que somente o WhatsApp pode mandar mensagem para o WhatsApp. Usar ele mesmo como uma fonte de mensagem e vai pegar todas as mensagens que tiver e vai criptografar. Se você manda uma mensagem para alguém aqui e essa mensagem é enviada para alguém lá em outro país, na China, chega em tempo real e ao mesmo tempo essa mensagem é criptografada para poder ter certeza de que ninguém vai conseguir ter acesso a ela. Só você e aquela pessoa vai receber essa mensagem. Você que mandou e você que recebe a mensagem da outra pessoa. Então essa criptografia de ponta a ponta é uma forma de colocar como se fosse uma senha naquela mensagem de forma direta para somente a pessoa que está sendo recebida e a pessoa que está enviando tem acesso. Isso é uma forma de defesa, de entender a importância de ter privacidade nos dados, de deixar os dados íntegros, de deixar os dados de uma forma que tenha comprometimento. Tanto que o WhatsApp, sempre quando acontece algo relacionado a ataques virtuais, muitas das pessoas aqui já pararam para pensar quando o WhatsApp parou, o que aconteceu, por que o WhatsApp ficou uma hora sem funcionar. Bom, é a respeito disso. O WhatsApp, todas as vezes que ele parou, foi por contas de erro nesse sistema de criptografia, nessa defesa. E, consequentemente, por causa disso, hoje em dia a gente conhece até bastante o famoso WhatsApp GPI. Bom, ele funciona também como uma base. Só que, com essa base, você pode fazer outras coisas absurdas, mandando até mesmo mensagem para o WhatsApp oficial. Você consegue modificar, você consegue mandar várias mensagens de forma direta, você consegue mandar vírus, você consegue fazer ataques. E o WhatsApp está rotineiramente tentando modificar isso para poder banir de uma certa forma. Eu acho que até alguns aqui devem ter o WhatsApp GP até, né? Como um aplicativo de mensagem. Bom, de uma certa forma ele não é um sistema oficial. E por conta disso, épocas passadas, que o WhatsApp começou a ter paralisação, seria uma forma de meio que reduzir, de uma certa forma, a funcionalidade desses sistemas para poder trazer ele de forma oficial, porque ele tem como objetivo ter a integridade dos seus dados. Você está mandando informações que, como você faz até mesmo pagamento, você manda foto, você manda vídeo, você faz chamadas. Então, a partir do momento que alguém consegue pegar a base daquele aplicativo e fazer funcionar do mesmo jeito de forma oficial, sendo transformado em outro, já é uma perda muito grande de defesa. Até porque está sendo outro aplicativo usado em cima dele. Então, a senha tem essa importância de você estar funcionando no caminho certo. Então, ela que vai dar permissão, vai dar acesso para poder você ter integridade, sabendo que você é aquela pessoa mesmo. É uma senha que somente você tem. Então, consequentemente, ela tem que ser algo de extrema importância, de forma difícil de se lembrar, de forma difícil de gravar. Tem que ser algo que não pode ser fácil, você não pode facilitar. Nem mesmo para você, não importa. Anota em papel, guarda, não salva em aplicativos, em sites.
deixe ela somente para você, porque é um valor que atualmente é dado como se fosse até mesmo, digamos assim, um CPF da pessoa. Tanto que hoje em dia até mesmo o CPF é usado como senha, dependendo dos sites de forma geral, pede seu nome e seu CPF para poder dar início de que você realmente é aquela pessoa, vai identificar que você é aquela pessoa, vai puxar seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, pega seu CPF e depois disso você coloca a sua senha. Então, esses fatores de defesa, por mais que sejam vários, que você possa colocar várias informações, não tende a colocar informações de forma leiga, informações que para você é fácil. Porque se para você é fácil, alguém que tem meios de como te hackear, de descobrir, de ir atrás, de fazer diversos testes de penetração, consequentemente vai ser algo mais fácil ainda para ele. Se para você é fácil lembrar, para quem está lá fora tentando te hackear, vai ser fácil roubar essas informações também. Show, Lucas. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Depois dessas dicas valiosas e pontos no qual a gente deveria dar mais atenção, existe uma lei que conta o tratamento de dados, que é a lei LGPD. Por isso, nós convidamos aqui o Gustavo Moreira para falar um pouco sobre essa lei. Então, Gustavo, que lei é essa e qual é a finalidade dela? Bom dia a todos aqui presentes. A LGPD ela é uma sigla para Lei Geral de Proteção de Dados. Ela também pode ser encontrada como LGPDP, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e ela é uma lei que, em resumo, ela vai regular como as empresas devem tratar os dados, devem coletar os dados de eventuais clientes e também até mesmo de colaboradores. Essa lei ela foi criada em 2018 e teve algumas operações e ela entrou em vigor oficialmente em setembro de 2020. No começo até o pessoal tinha uma dúvida se essa lei ia para frente, se o sistema judiciário ia conseguir regular com essa lei e até o dia de hoje ela está em pleno vapor, já mês passado completou seus 3 anos e ela é uma lei que ela seria equivalente à lei da União Europeia, que é a lei da GDPR, que é a lei geral, que é a regulamentação de proteção de dados pessoais geral. Ela tem nos seus tópicos algo em média de 10 finalidades e ela vai regular como a empresa ela deve coletar os dados, como ela deve tratar e fala também da transparência que a empresa deve ter. Então, assim, a todo momento a empresa ela tem que indicar para o dono dos dados, vocês, por que ela está usando, como ela está usando e por que ela está usando. Então, por exemplo, a gente vai, numa telefônica, criar uma linha para fazer chamadas. A partir do momento que a empresa já pega o seu e-mail, o seu CPF, ela já está coletando dados sobre vocês. Então, assim, dados que a gente fala identificáveis, nome, CPF, eles já são dados que entram dentro da LGPD, assim como outros dados, como gênero, idade. E a lei ela vai regular isso. Não só de empresas de tecnologia. Muitas pessoas acham que só empresas que fazem aplicativos devem ser LGPD. Não. Até empresas, por exemplo, do comércio, que tem dados de clientes, dados de funcionários, elas devem seguir os princípios da LGPD. E como que as empresas elas devem garantir a segurança de dados pessoais? Bom, na verdade, como a gente está falando toda essa manhã, são boas práticas de segurança. Então, sempre utilizar aplicativos originais, sempre atualizar esses aplicativos, porque a todo momento que tem uma vulnerabilidade, essas empresas elas estão correndo atrás para corrigir essas falhas. Então, por exemplo, às vezes até mesmo no nosso celular, chega uma atualização, muitas pessoas só ignoram, deixam para lá e, nessas atualizações vão ter correções de vulnerabilidades, correções de bugs. Então, também utilizar aplicativos como antivírus, mesmo que em algumas coisas não ajudem tanto, mas já é uma proteção a mais. E também investir muito em treinamento, porque de nada adianta a gente evoluir a questão da segurança dos computadores com firewalls, proteções de programas, mas o elo fraco continua sendo o ser humano. Então, investir em treinamento também no pessoal que trabalha nessas empresas é fundamental. Então, como as empresas devem lidar com violações de dados de acordo com a LGPD? Bom, as empresas, segundo a LGPD, elas têm total responsabilidade sobre os dados coletados.
Então, a partir do momento que a empresa coletou um e-mail, coletou um nome, ela já tem que estar, podemos dizer, 100% segura contra eventuais violações. E se eventuais violações ocorrerem por falha ou até mesmo por descuido da empresa, a empresa ela tem que correr atrás de se certificar de que esses dados não vão prejudicar quem teve os dados vazados. Então, se algum cliente teve um dado vazado e ele comprovar que foi a empresa ela responde judicialmente. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada a todos os nossos convidados, toda a produção e toda a plateia que nos acompanhou até aqui. Agora, nós chamamos o professor Vanderlei para encerrar esse talk show. Gente, falaram como especialista, não é, Renzo? Isso causa orgulho pra gente. Não, alegria, né? A gente fica feliz quando vê uma turma assim, Renzo. Então, parabéns, viu? Foram bem desenvoltos. Assim, talento desse menino aí para palestrar, né? Foi maravilhoso. George, todos vocês estão de parabéns. Vocês viram se prepararam muito bem. As meninas aqui como condutora aí desse podcast, né? Olha, ficou melhor do que eu imaginei. Eu achei que haveria uma certa tensão, enfim, mas olha, foi muito legal, vocês estão de parabéns. E é isso, gente, nós cobrimos aí grande parte, né, do que a gente estudou ao longo da UC, ao longo da disciplina, e segurança é coisa séria. Então, a partir de hoje, quem não tinha essa consciência, né, sobre a segurança cibernética, passem a ter. Né? Quando vocês criarem suas senhas, não pensem em uma senha fácil de lembrar, pensem em uma senha segura. Tá bom? Essa senha segura significa que você vai misturar símbolos, números, letras, enfim, tá? Então, tenham este cuidado, porque segurança é coisa séria. Inclusive, quando a gente fala sobre o uso do celular em sala de aula, por exemplo, e às vezes, né, sem falar que às vezes sempre, né, o pessoal está usando a estrutura interna dos nossos computadores, que a gente utiliza para trabalhar, para ensinar, para vocês estudarem. E aí, se a gente vacila, vai lá e acessa um jogo, e esse jogo aí dá um jeito de burlar. E aí você está colocando toda a instituição Senai em risco. Porque você está convidando alguém para visitar. Não há firewall que dê conta. Ninguém precisou invadir. Você está acessando, você está trazendo e convidando. Então, gente, quando eu falo isso, todos os meus alunos sabem dessa minha história contra o jogo, não contra o jogo em si, porque eu sou da época ali do William, que estava colocando, que brincava com cartucho de videogame. Mas sempre tive cuidado, porque eu aprendi a craquear cartuchos de videogame, entendeu? Na nossa época, a gente tinha prazer nisso, mas não era algo para prejudicar ninguém, era rápido, para conhecer. Não era com o intuito de prejudicar ninguém. Quando a gente via um cartucho ali, era só circuitos integrados ali. Estava nos primórdios ainda do circuito integrado. Então, para nós era uma satisfação muito grande pegar, fazer uma modificação e conseguir avançar uma fase sem precisar, né? Isso aí a gente fazia, porque era computação que a gente fala na unha, de verdade. Entendeu? Então, hoje, gente, quando vocês quiserem pensarem nisso, pensem, olha, não vou fazer isso não, porque eu vou estar colocando em risco a instituição. Aí todo mundo reclama quando a internet está lenta. Mas a internet está muito lenta. A gente não consegue fazer nada. Claro, 90% dos recursos da rede estão sendo usados para outra coisa, senão aquilo que é o destino final. Então a segurança, gente, é assim, tem que estar sempre à frente aí dos nossos pensamentos. O Renzo ele vai falar, eu vou entregar o microfone para ele falar. Mas assim, eu quero ressaltar, tá, a importância da segurança e também agradecer pelo empenho, tá? Eu pude perceber o empenho de todos vocês
estão de parabéns. Meus parabéns. Bom, pessoal, primeiramente eu quero dar o parabéns ao professor Vanderlei pela dedicação, também a todos os alunos, pelo domínio técnico, pelo assunto, né? Demonstraram um grande domínio técnico. Eu quero parabenizá-los. E também, pessoal, quero também deixar aqui registrado uma informação muito importante. Todas as vezes que você dá liberdade ao seu WhatsApp, utilizar o WhatsApp web, você está fornecendo para a nossa rede todo o acesso às suas informações. Por quê? Toda a rede Senai, ela é uma rede monitorada. Então, na nossa base, né, até mesmo na nossa mesa como professor, nós conseguimos ver todos os computadores de vocês. Então, todos os seus dados passam pela nossa supervisão. Então, todos os vossos dados estão sendo monitorados. Então, assim, às vezes você acha assim, o professor não está vendo o que eu estou fazendo. A gente está vendo tudo. A gente tem como congelar a sua tela e mexer na sua tela. Você só vê naquela parte daquela tela daquele jeito. Então, assim, muitas vezes vocês acham assim, não, nós vamos aqui fazer uma piadinha aqui, vamos fazer uma cola aqui compartilhada, que ninguém está vendo nada. Estamos vendo tudo. Beleza? E tudo está ficando o quê? Registrado na nossa base de informações. Até mesmo, eu já participei de uma instituição onde a Polícia Federal solicitou a base de dados da escola. Porque um daqueles alunos estavam participando de um grupo de ataque em escolas. Então, toda aquela base de dados foi pegada, foi feito o backup, né? E foi enviada pela polícia. Para quê? Para fazer todo o monitoramento da informação. Só pegando o gancho, o Humberto é meu aluno lá. Não, nós chamamos de Humberto, mas é porque... Heitor, não, porque tinha dois Heitor na sala, né? Eu cismei que o nome dele é Heitor, né? Heitor, não cita nome, mas você soube do episódio que aconteceu na escola lá, não foi? A pessoa faz M no WhatsApp achando que ninguém vai descobrir que está tudo bem. O que aconteceu com os nossos coleguinhas lá? Rapaz. Foi suspensão e o outro foi, enfim. Não vou falar nomes, né? Porque não é necessidade mesmo. Mas, gente, o que o Hamilton falou é coisa séria, a gente sabe de tudo. Olho que tudo vê. E as pessoas, vocês acham que não. A gente sabe. Pessoal, uma outra coisa já para finalizar, vocês têm ainda 15 minutos. Posso falar 15 minutos? Então, pessoal, outra coisa importante é o acesso ao Gmail de vocês. O Gmail de vocês também, nós temos como abrir o script e olhar qual foi a senha